Olá, alunos e alunas das turmas do segundo ano A, B, C e D. Então, continuando aqui a nossa explicação, dando continuidade a partir do que a gente já falou na nossa aula, sobre a colonização espanhola da América, nós iremos nos utilizar aqui desse slide da professora Bianca Vanini para explanar mais um pouco esse conteúdo. Então, a colonização da América foi realizada principalmente, destacando aqui a questão da cruz e da espada. Como vocês sabem, um dos objetivos era a questão da expansão da fé religiosa, assim como a gente já disse durante as nossas aulas. Então, havia o interesse do reino da Espanha, que era um reino cristão, de expandir a fé cristã. Por outro lado, a espada, a partir da força bélica dos espanhóis. E aí, movido pelos interesses econômicos, os interesses mercantilistas, a sede por ouro e prata principalmente. Então, nesse processo de colonização, é preciso considerar as diferenças culturais entre os nativos, os índios aqui da América, os incas, o Império Azteca, e os espanhóis, os colonizadores. Então, os povos nativos, os índios, tinham uma superioridade numérica. Eles tinham existia uma quantidade bem maior de nativos do que os soldados invasores que vieram para dominá-lo. Eles conheciam também a região, o território da região, conheciam as dificuldades, dominavam algumas armas como arco e flecha, lança, o porrete, e em termos da metalurgia, fabricavam algumas armas de bronze. Mas, comparado com os espanhóis tinham uma arma de fogo, tinham uma armadura, tinham um cavalo. O cavalo era visto pelos nativos, o impacto psicológico daquele animal desconhecido, ele era visto pelos nativos, pelos incas, pelos astecas, como monstros de 4 patas. Além disso, trouxeram cachorros. E outra coisa foram as doenças trazidas pelos europeus, que também ajudaram nesse processo de extermínio dos povos nativos. Essas doenças como a varíola, como a cachumba, como a sífilis, a rubéola e tantas outras, eram desconhecidas pelos organismos, pelos corpos dos nativos, que não tinham imunidade contra essas doenças. E aí muitos morreram. O seu sistema imunológico não tinha defesa contra essas doenças estranhas trazidas pelos europeus. Então, muitos foram levados à morte. Então, houve uma disseminação dessa doença e os povos também foram dizimados em função dessa doença. Além disso, nós tivemos o impacto psicológico da própria religião dos nativos. Muitos nativos, ao ver o colonizador europeu, interpretava a chegada daquele colonizador a partir das suas crenças. E haviam crenças que falavam sobre o final dos tempos, onde deuses viriam para exterminar as nações nativas, os incas, os astecas. E aí muitos interpretaram a chegada dos espanhóis como a chegada desses deuses. Então isso também ajudou, porque os espanhóis, quando perceberam isso, aproveitaram-se da situação para poder utilizar isso em seu favor contra os próprios povos nativos, ou seja, utilizaram as crenças dos próprios nativos contra eles mesmos, uma vez que os nativos viam os espanhóis como deuses. Então eles sabiam que existia esse temor religioso, esse temor a partir da própria crença dos nativos. Outra coisa que facilitou foi porque os impérios incas e astecas tinham muitos inimigos externos. Esses impérios dominaram outras populações indígenas que existiam aqui, subjugaram, escravizaram. Então existia um rancor por parte de povos dominados pelos incas, pelos astecas, de outros índios que tinham sido dominados por eles. E aí os espanhóis se aproveitaram dessa animosidade, desse rancor interno para se aliar às tribos que eram contra os incas, que eram contra os astecas. Então nós percebemos aqui nessa imagem, uma representação desses confrontos, desse choque cultural, o colonizador com sua lança, os nativos com escudos de madeira, com arco e flecha. Então aqui você vê uma representação que demonstra essa disparidade, essa diferença tecnológica
entre os armamentos indígenas e os armamentos do colonizador espanhol. E aqui a gente vê as etapas dessa colonização. 1492, Colombo chega à América. Então nós temos 1492, a chegada dos europeus à América. Lembrando que essa chegada ela ocorre em função das expansões marítimas. Então Colombo veio para as Américas contratado pela coroa espanhola, que desejava expandir o seu território, dominar outras regiões que pudessem oferecer riquezas e com isso também expandir a fé cristã. Em 1492 a 1519 vai haver a conquista das Antilhas, de 1419 a 1521 a conquista do Império Azteca por Hernán Cortés, 1529 a 1532 a conquista do Império Inca e Francisco Pizarro em 1556 a 1572 irá consolidar a conquista da América. A colonização de outras partes do continente. Então vamos ver aqui como é que foi a conquista dos astecas. A conquista dos astecas foi um feito atribuído ao espanhol colonizador Hernán Cortés. Esse processo iniciou no ano de 1519, quando Cortés partiu de Cuba com 500 homens e terminou com a conquista de Tenochtitlan em 1521. Tenochtitlan era a cidade que era a capital do Império Azteca. Ele obteve a ajuda de Malinche, uma intérprete nativa que conhecia a língua dos astecas e havia aprendido espanhóis. Então, aquela história de que os espanhóis contaram aqui também com a ajuda de inimigos internos, de agentes internos que acabaram favorecendo os espanhóis nesse processo de conquista. A causa da vitória: superioridade ibérica, aquilo que a gente já falou, as doenças trazidas pelos europeus, o contato com o nativo, dos nativos com o espanhol trouxe aos nativos uma série de doenças, como a varíola em especial, que foi a mais mortal e dizimou populações indígenas inteiras em várias partes da América. Além disso, a aliança, a política de Cortés de aliar-se com outros povos indígenas inimigos dos astecas e a ajuda de Malinche, a figura que acabou ajudando os astecas com informações, ajudando os espanhóis com informações sobre os astecas. Aí a conquista dos Incas. A expedição que levou à conquista dos Incas foi organizada por Francisco Pizarro em 1532. Quando os espanhóis chegaram ao Império Inca, encontraram-no em estado de guerra civil, ou seja, existia disputas internas entre os próprios Incas. Essa disputa acontecia principalmente pela disputa pela sucessão do trono. Quando o rei morreu, os dois irmãos, Atahualpa e Huasca, começou a disputar o império, a liderança do império, o reino. E aí Pizarro, percebendo essa desunião, essas disputas, se aproveitou para conquistar o território. Pizarro organizou um encontro com Atahualpa nas montanhas de Cajamarca, no caminho para Cusco. E durante esse encontro, um desentendimento entre os espanhóis e os incas resultou no massacre desses indígenas e em seguida o seu líder, Atahualpa, foi feito prisioneiro. Atahualpa ofereceu a Pizarro, colonizador espanhol, um quarto cheio de ouro para que fosse libertado. Pizarro aceitou a oferta, porém não o libertou. Tempos depois, Atahualpa foi enforcado. Então, com isso, a gente encerra essa nossa apresentação. Agradeço aos que prestaram atenção até aqui. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.